Falarei agora aqui sobre alguns métodos de sincronização de tarefas dentro do Flexim. Então, como nós sabemos já, o Flexim ele tem uma plataforma aí aberta, então com isso a gente abre às vezes N possibilidades aí de fazer a mesma coisa, né? Então eu comentarei aqui algumas formas aí de sincronizar as tarefas, de fazer, por exemplo, com que a tarefa de um operador aguarde por um período X ou por um evento X antes de continuar, ou como uma etapa do processo ali aguarde até que algum outro evento ocorra, e enfim, isso aí abrindo possibilidades, né? Para começar com isso, então, eu montarei aqui um modelinho básico. Eu comentarei basicamente sobre 3 formas, tá, de sincronizar isso. Então, só para nós entendermos aqui, ó, vou criar um cenário bem simples, tá? Inclusive essa daqui foi uma dúvida enviada para o nosso suporte há um tempo. Então aqui a primeira coisa que nós queremos qual é? Então imagina que eu tenho aqui um produto, um fluxo de produto, né? Onde eu tenho as entidades chegando aqui nessa fila. E eu quero que as entidades elas deem continuidade no processo a partir de uma condição X. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, nós usaremos que eu só quero puxar as entidades, eu quero que as entidades elas passem para o processor quando, por exemplo, elas forem mais velhas do que 80 minutos, vai aqui nessa fila. Então, a entidade ela só poderá dar continuidade caso ela tenha ficado aqui nessa fila por mais do que 80 minutos. Então vamos fazer isso como, tá? É até um conceito aí relativamente novo no Flexim que nós usaremos aqui a lista. Então o primeiro passo que nós faremos reparem que eu não deixei nenhuma conexão entre eles, né? Entre os dois objetos. Então o primeiro passo é que nós enviaremos todas as entidades que estiverem aqui nessa fila para uma lista. Então eu venho aqui, use list, push to item list. Então com isso ele vai me perguntar aqui qual é a lista que eu quero usar. Então eu adicionei uma lista nova aqui, tá? Add new list. Essa lista ela chama item list 1. E aqui são alguns campos padrões, tá? Então eu só cliquei em OK. Eu venho aqui, né, seleciono a lista 1, que no caso já está. Então o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, conforme as entidades chegam, então aqui eu tenho, por exemplo, 6 entidades, né, 7. Aqui em Tools, eu acessarei essa lista. Eu venho aqui em General, clico em View Entries. Com isso eu vejo aqui, ó, todos os itens que estão na lista, tá vendo? Então, conforme chega uma entidade aqui nessa fila, ele envia aqui para a lista. Então reparem que conforme a simulação ela roda, deixa eu diminuir a velocidade, ó, existem aqui alguns campos, né? Então o value, que é o nome, a referência ao próprio objeto, o tipo, no caso aqui eu não coloquei nenhum tipo, né, atrelado. Existe um campo dinâmico, então ó, assim que nós criamos a lista, reparem que nós temos a opção de clicar aqui em dinâmico. Se eu ativar esse campo dinâmico, significa basicamente que caso essa variável x, caso esse campo seja alterado lá no modelo, então a lista ela vai também ser alterada dinamicamente. Caso eu tire a parte dinâmico, então ele vai assumir o valor aqui na tabela, nessa lista, o valor de quando a entidade entrou na lista, né, quando ela entrou aqui nessa fila. Então, vamos supor que a entidade, eu coloque aqui time, né, ao invés de time menos push time, eu coloco só time e tiro o campo dinâmico daqui. Então eu teria gravado nessa tabela quando foi que a entidade entrou. Bom, mas para o nosso caso aqui, então tem o tamanho da fila e tudo mais. A ideia agora é fazer com que apenas a entidade que tenha mais do que 80 aqui nesse campo, que ela passe para o processo. Tá, então para isso vou deixar só a lista aberta para nós observarmos, né? Então aqui no Processor, lá em Flow, eu venho aqui, ativo esse campo Pool. Aqui no Anyport, ao invés de Anyport, eu seleciono Use List, Pull from Item List.
Então ele me pergunta de qual lista eu quero puxar. Se eu deixar esse campo aqui do jeito que está, exatamente do jeito que está, basicamente o processor ele puxará aqui, ó. Então dei um apply, vou deixar ele aqui embaixo, ó, resetei e rodeio. Ele puxará todas as entidades, tá? Então assim que uma entidade chegou aqui na fila, então o processor ele puxará. O que nós queremos basicamente é que seja imputada uma restrição aqui onde ele só vai puxar os itens que têm idade maior do que 80. Então para isso eu simplesmente volto aqui na aba do processor, venho em Query, eu tenho duas opções, então where, onde a idade do item, né, o campo idade, for maior do que 80. Então com isso, clico em Apply, né, posso até OK agora, reseto e roda a simulação. Então ó, a simulação está rodando, a idade do item ela está em X. Aqui ele ainda vai ter um pequeno problema, nós veremos que ele não puxará, nós entenderemos o porquê, tá? Mas aí a gente já vai resolver. Então você fica vendo que ele está chegando em 80, chegou em 80, não deu certo ainda, então ele não puxou aqui a entidade. Isso daqui acontece basicamente porque a frequência de checagem do processor ela não acontece de forma contínua, por padrão do FlexSim, tá? Então para ele conseguir checar isso daqui é como se fosse um delay. Então eu quero basicamente que ele aguarde até a entidade atingir o requisito X, né? Então de tanto em tanto tempo eu quero conferir esse valor. Então eu posso vir aqui, voltar na lista. Aí é bem simples. Então aqui no Backorders, eu simplesmente coloco aqui um campo. Aqui eu poderia me basear em um evento X para ser exato, em um evento global, ou simplesmente eu posso falar para ele checar de 5 em 5 minutos se alguma entidade já atingiu o requisito, tá? Então clique em OK. Agora sim, então rodando 60, 70. Então, essa entidade, assim que ela atingir aqui 80, então ela atingiu 80 e ela está no meio daquela parte lá dos 5 em 5 minutos. Então, olha lá. Então bateu os 5 minutos, ele viu que aquela entidade já tinha atingido aí a condição, e com isso então ela puxou aqui a entidade para esse cara, para o processo. Tudo bem? Então esse é um meio aí de nós condicionarmos a continuidade do modelo a um evento X. Então a entidade ela ficaria, no caso aqui na fila, até que uma condição X seja satisfeita. Então nesse caso aqui, né, lembrando, eu usei o age, que é a função padrão, porém eu poderia simplesmente adicionar aqui uma label qualquer. Então, eu poderia adicionar aqui às vezes uma label liberado, tá? E com isso as entidades elas apenas teriam aqui a label, e todas as entidades que tiverem a label liberado, por exemplo, igual a 1, então ela passaria aqui para a próxima etapa, ok? Então esse é um método, tá? O segundo método que temos o process flow. Então basicamente aqui eu deixarei o modelo na forma padrão dele, tá? Então sem as alterações que foram feitas no primeiro método. Então dessa forma aqui, se nós resetarmos e rodarmos o modelo, a gente vai perceber que as entidades, obviamente, elas não terão aqui para onde ir, né? Então nesse caso, imagina que nós temos, por exemplo, um operador do qual ele é responsável por fazer o transporte dessas entidades, e nós queremos que ele carregue a entidade aqui na fila 1, vá até um ponto X. Então vamos colocar aqui um objeto qualquer só para simbolizar lá um ponto de parada. Então vem até aqui, aqui ele fica aguardando ou por um período pré-determinado ou por algum evento qualquer. Então
Com isso, só depois que essa condição dele ficar aqui for atendida, nós queremos que ele dê continuidade. Tá? Então, nesse caso, nós criaremos aqui um General Process Flow. Com isso, nós queremos que a chegada da entidade aqui, ela start um processo aqui no Process Flow. Então, aqui para fazer isso, nós usaremos a terceira opção, que é o Event Trigger Resource. Basicamente, essa função aqui, ela é sempre que alguma condição qualquer aqui, ou algum evento aqui acontecer, nós criamos um token. Então, clico aqui, eu quero que o onEntry da fila 1 gere um token. Tá? Um token, para quem não conhece, aí é como se fosse uma entidade aqui dentro do Process Flow. Uma vez que essa entidade chegou, então nós criaremos aqui uma referência ao operador, tá? Que é uma função aí bem padrão do Process Flow. Então, até para quem tem dúvida, não conhece Process Flow, ainda existe um outro vídeo no nosso canal explicando aqui de forma geral o Process Flow. Então, referenciarei esse operador. Referenciei o operador, então nós vamos montando aqui o processo, né? Então, chegou alguma coisa, eu quero reservar um operador, que é o acquire. Reservei o operador, eu quero que esse operador ele carregue a peça. Depois que carregou, eu quero que ele se desloque aqui, né? O destino dele será esse equipamento esse objeto que eu criei. Poderia ser uma forma, poderia ser qualquer outro objeto da biblioteca, tá? Chegando lá, nós queremos basicamente que ele espere por um período aqui de 20 segundos, por exemplo, né? 10 segundos que seja. Aguardou, então ele simplesmente vai até o destino e descarrega o item aqui no destino, né? Então, só para fins de guardar as referências, então aqui no source, o item que está entrando, eu só vou gravar ele na label item. No acquire, o objeto já é o recurso, então o operador ele é gravado na label resource aqui do token. Então, acabou de descarregar. Naturalmente, eu já posso liberar esse recurso e finalizar aqui o meu processo. Então, basicamente, é isso, né? Então, ou seja, a entidade chegou, ela já vai startar o processo e vai dar continuidade aqui pelo próprio Process Flow. Então, vamos resetar e rodar o modelo. Então, a entidade chegou, o token ele foi gerado. Gerando o token, eu já sei quem é o item. Então, o item ele é basicamente o box que está dentro da fila 1. E o recurso, no caso, é o próprio operador. Tá? Então, chegou, já reservou o operador. Então, eu já vi que esse operador está reservado. O operador está indo agora carregar o item. Aqui eu poderia, tá, só para deixar claro, eu coloquei direto a tarefa de load. Mas poderia colocar aqui um travel antes, então onde ele se deslocaria até a fila. A diferença de usar um travel antes ou não é basicamente o estado do operador, tá? Então aqui ele já aparece como offset. Se eu colocasse direto travel, ele apareceria como travel empty, ok? É a única diferença aí. Bom, então ele vem até aqui, carrega essa entidade, vai até o shape, aguarda 10 segundos. Repare que conforme as outras entidades chegam, elas ficam aqui na fila de espera para reservar o operador. Então ele vai até lá e descarregou. Tá? Então aqui eu coloquei o delay apenas para nós entendermos, mas é óbvio que eu poderia me basear isso daqui num outro evento qualquer, né? Então imagina que ao invés de um delay, eu tenho uma operação que eu não sei quanto tempo ela vai demorar. Eu preciso, vamos criar aqui uma situação fictícia. Então, imagina que eu tenho um processo antes aqui, que imagina que esse operador está realizando alguma tarefa administrativa e ele está pegando aqui alguma coisa num prédio X. Ele precisa esperar o ônibus passar.
Então o ônibus interno da empresa passar até que ele vá ao destino final dele. Só que nós temos, por exemplo, que esse ônibus ele passa de, sei lá, 200 em 200 segundos, né? Imaginar isso daqui. Ou seja, o operador ele vai até aqui e ele só vai dar continuidade depois que o ônibus passar. Então, ao invés do delay aqui, ó, eu posso apagar esse delay. E aqui eu crio, por exemplo, um wait for event. Então o operador ele vem por esse wait for event, tá? E eu quero que o operador ele só dê continuidade no processo dele depois, por exemplo, que o evento aqui de on-exit desse processor acabar. Então o ônibus ele vai passar de 200 em 200 e vai demorar aqui mais tanto tempo até chegar no destino. Então eu só quero que o operador continue depois que esse ônibus terminar aqui de percorrer o trajeto, né? Então aqui eu reseto, rodo. Então eu vi, ó, o operador chegou, pegou a peça, foi até o ponto de ônibus. No momento 200, vou passar aqui, ó, 100, 150, 180, 90. Então no momento 200 o ônibus chegou. Aí o operador ele só vai dar continuidade depois que o ônibus chegar aqui no ponto final. Então ele chegou no ponto final, o operador falou, ok, então agora eu posso seguir viagem aqui e descarregar a minha peça. Então esse é um outro modo aqui de condicionar aí os eventos a outros eventos, né? Então de controlar aí a execução do modelo, ok? Bom, e o terceiro e último meio, né, é uma outra forma do qual nós olharíamos basicamente o processor em si. Então é como se nós quiséssemos condicionar o tempo de processamento de alguma peça, de alguma coisa, dessa mesma forma. Então, ou com base num tempo fixo ou uma condição X, né, e nós veremos isso. Então aqui, ó, ok, então agora esqueceremos de novo, né? O outro método que nós usaremos será basicamente, deixa eu apagar esse modelo todo aqui, apagarei aqui também o process flow, posso apagar também a lista, né? O terceiro e último módulo é também uma outra ferramenta e até um pouco mais avançada, que é também como o process flow. Então é como se nós tivéssemos aqui um processor, né, uma máquina X. Na verdade esse processor, então, imagina essa situação onde nós queremos que o tempo de processamento, então aqui o que acontece? Sempre que uma entidade entra no modelo, o tempo de processamento dela ele tem que ser definido já no momento que ela entra. Então aqui se eu coloco 10, ela vai demorar, aí vai ficar 10 segundos dentro desse objeto. Se eu coloco 30, ela vai ficar 30 e não tem como, por exemplo, condicionar aqui. Na verdade tem até alguns jeitos, tá? Mas como eu comentei antes, nós temos aí várias formas de fazer a mesma coisa. Mas o jeito mais fácil de fazer isso aqui dentro de um processor ao invés de nós usarmos essa máquina aqui, esse processor, então eu deleto ele, e aqui no Process Flow existe a opção de Add a Fixed Resource Process Flow. Então aqui nós temos já algumas templates, então são fluxogramas de processo pronto que representam exatamente o mesmo processo dos objetos na biblioteca padrão. Então se eu coloco aqui, por exemplo, um Basic Processor, ele vai criar aqui um Process Flow, então ele já dá uma breve explicação de algumas coisas, tá? E quando ele faz isso também,
aqui na biblioteca ele cria lá embaixo, lá em Process Flow, um Basic Processor. Ou seja, eu puxei esse Basic Processor, eu linko ele como se fosse um processor normal, né? Então até se eu quiser fechar isso daqui, eu simplesmente criei ele e linkei. Repare que quando eu reseto e rodo o modelo, ó, ele vai se comportar como um processo normal, com a única diferença de que a peça ela não passaria aqui em cima do processor, né? Porque como o objetivo desse Basic Processor é customizar as etapas de processamento, então ele não tem como calcular quanto tempo ele demoraria para passar, né? Então essa velocidade seria diferente. Mas, por outro lado, é lógico, nós temos aqui o que nós queremos que aconteça. Então vamos supor, o modelo iniciou, ele recebeu o item, ó, então aqui ele cria basicamente um evento condicionado à entrada da entidade aqui, define o local do item, e aqui nós temos o nosso process time. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 50, ó, que é exatamente a mesma coisa do que eu pegasse, se eu pegasse um processor padrão e simplesmente alterasse isso daqui. O ganho em relação ao processor comum é exatamente que eu consigo, por estar dentro de um process flow, ó, deixa eu movimentar isso aqui para baixo. Então eu consigo vir aqui, ó, ao invés de simplesmente colocar o process time, eu posso deletar aqui o process time e, por exemplo, condicionar aí, que nem é o evento do trem lá, né? Então eu tenho aqui o source, o processor e o sync. Então eu posso condicionar aqui, ó, que é a mesma coisa que eu puxasse um evento aqui, então wait for event. É o mesmo procedimento que nós fizemos com o operador agora há pouco, né? A diferença é que aqui, ao invés de ser uma sequência de tarefas, nós estamos falando que a execução do tempo de processamento aqui ela está no process flow. Então eu posso novamente, ó, condicionar a continuidade do processo pelo evento onExit desse processo, né? Então se nós seguirmos a mesma lógica, ó, eu só quero que o processo acabe depois do trem que passa de 100 em 100 segundos ele terminar. Então ele demora aqui 10 segundos. Então é a mesma coisa, ou seja, essa entidade ela ficaria aguardando aqui. Então, fica aguardando. O tempo de processamento dela agora não é mais um valor pré-definido, e sim um valor dependente de algum outro evento, né? Então aqui obviamente eu dei o exemplo simples aqui do onProcessFinish, mas isso serviria para N coisas, né, do qual eu conseguiria sincronizar aí todo o meu modelo. Então ó, olha lá, no momento 100, a entidade, o trem no nosso caso aqui, ele está passando sobre o processor. Assim que ele terminar, então o evento X aqui ele vai ocorrer e a entidade ela vai seguir aqui para o destino. Então ó, ok? Então viu que ela estava selecionada, aquela entidade ela já entrou aqui, então o input do sync está igual a 1. E a próxima obviamente entrou e está aguardando o próximo trem passar também, ok? Então esses são os três principais meios aí de sincronizar as tarefas, os eventos, né, de usar aí o comando wait for event ou wait aí, que seria um delay, né, e modelar aí obviamente mais coisas com o maior nível de similaridade com o processo real possível. Ok? Novamente, caso tenham alguma dúvida, o nosso suporte está à disposição. Então o e-mail é suporte@fleximbrasil.com.br e a nossa equipe está pronta aí para auxiliá-los. Ok? Obrigado, até mais.